Fala galera, beleza? Aqui é o professor Key Sucesso e hoje eu trago no canal, a pedido de vários alunos da primeira série do ensino médio, a revisão top para você que vai encarar as provas agora do primeiro bimestre, beleza? Então vamos ficar ligado, acompanha passo a passo a resolução dessas questões, porque na aula do Key eu não me estresso. Porque ele não tem fome, ele tem o sucesso. Então vamos resolver essa revisão, galera. Beleza? Então vamos para a primeira questão, que diz o seguinte, ó. Keyson Sucesso estava fazendo uma prova e quando olhou para seu relógio, percebeu que estava marcando 23 horas. Qual o menor ângulo formado pelos ponteiros dos minutos e das horas desse relógio nesse momento? Beleza? Então, ó, lembrando que a fórmula que nós temos para calcularmos o ângulo formado entre o ponteiro dos minutos e das horas, né, ó, é 60 vezes as horas menos 11 vezes o minuto, tudo sobre 2, em módulo, não é verdade? Beleza, ó. Feito isso, nós temos que lembrar que o relógio, ele só vai até o 12. Então, 23 horas, eu posso trocar por 11 horas. Aí fica mais fácil, né? Tranquilo, ó. E neste momento, o que é que nós vamos fazer, ó? Vamos substituir onde tem o H por 11. Então, fica 60 vezes 11, menos 11 vezes 0, tudo sobre 2, ó. Então, eu tenho 660, 60 vezes 11. Como é módulo, fica positivo, sobre 2. Então, 330. Aí a questão está pedindo o menor ângulo. Então, nós vamos perceber o seguinte, que quando for feita a conta, o cálculo, e nesse momento dessa conta, o valor que eu encontrar for superior a 180, então, no caso, eu vou ter encontrado o quê? O maior ângulo. Como a questão pede o menor ângulo, então eu vou ter que pegar 360 e diminuir do 330. Ó. Com isso, eu vou ter, ó, 30. Ou seja, o menor ângulo formado pelo ponteiro dos minutos e das horas do relógio, 30. Na questão 2, ele diz o seguinte, ó, uma escada de 16 metros foi encostada numa parede de tal forma que o ângulo da escada com o chão foi de 60 graus. Determine a altura que a escada se encontra do chão. Beleza? Então, eu vou ilustrar aqui, ó. Vamos fazer de conta que nós temos aqui, ó, a parede, tá, ó. E aí, nessa parede, eu vou ter a escada. E essa escada, ela tá formando aqui com o chão, ó, um ângulo de 60 graus. Tá bom, ó? E aqui nós temos 16 metros, ó. Pronto. A questão pede para determinar a altura que a escada se encontra do chão. Perfeito? Muito bem, ó. Então, se você observar, ó, como o H ele encara o ângulo de 60, ele está oposto a esse ângulo. E se ele está oposto e eu tenho a hipotenusa, eu vou aplicar por definição o seno do ângulo. Ó. Seno de 60 vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, ó, igual H sobre 16. Simplificando os denominadores por 2, ó, fica 1 e fica 8. Multiplicando, eu vou concluir que a altura é 8
raiz de 3 metros. Beleza? Show! Na questão de número 3, ele disse, ó, determine o valor de 480 graus em radiano. Então, nós podemos fazer da seguinte forma essa transformação, ó. 480, vamos multiplicar por π e dividir por 180, ó. Beleza? Cortamos o zero. E qual é o maior número que divide o 48 e o 18? Ora, nós vamos dividir tudo por 6, ó. Dividindo tudo por 6, vai ficar 48 por 6 fica 8. 18 por 6 fica 3. Então, 8π sobre 3 radiano, ó. Então, é uma questão bem tranquila, fácil, em que todos vocês têm condição de encarar uma questão dessa, beleza? Sucesso total, vamos para frente. Show! Na questão de número 4, ele diz assim, ó, na figura a reta T é tangente no ponto P ao círculo de centro O. A medida do arco AB é 50 graus e a do arco BCP 220. Determine o valor de X. Beleza, ó. Então, arco AB, ó, 50 graus. Arco BCP, ó, 220 graus. E aí você vai dizer quanto é que está faltando para 360, ó. Então é só você somar 50 com 220 dá 270, para 360, 90. Como o X ele é externo, o que é que nós vamos fazer? Dizer que esse ângulo externo vai ser igual ao arco que está distante dele, menos o arco que está próximo, tudo sobre 2, ó. Então, 220 menos 90 dá 130 sobre 2, que por sua vez, 65. E aí concluímos mais uma questão, beleza? Sucesso total, hein? Vamos para frente. Na questão de número 5, ele diz o seguinte, ó. Na figura a seguir, o ângulo alfa do quadrilátero ABCD, inscritivo à circunferência, mede 120. Beleza? E o ângulo e o arco BC dessa circunferência mede 80. Deste modo, determine em graus o valor do arco AB. Então vejamos, se ele me deu o ângulo alfa sendo 120, fora eu vou enxergar um arco de 240 graus, o dobro. Beleza? Muito bem, gente, ó. E aí, com essa medida 240 e com o 80 que ele deu, ó, eu vou complementar aqui, ó. BC. E para fechar os 360, eu tenho que ter aqui, ó, 40. Que é justamente o que ele está pedindo. Então, o arco AB, 40 graus. Ok? Então, vamos lá, turma. Sucesso total, hein? Show! Na sexta questão, nós temos o seguinte, olha só. Determine o valor de seno de x, sabendo que a tangente de x é raiz de 3, com x pertencente ao terceiro quadrante. Beleza? Ó, antes de mais nada, vamos lembrar aqui uma coisa muito importante, que é o setaco 12, 13, 14, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, setaco
12, 13 e 14. Que é justamente o seno positivo no primeiro e no segundo, a tangente no primeiro e terceiro quadrante e o cosseno no primeiro e no quarto quadrante. Olha que bacana. E aí, vamos fazer o seguinte lembrete, ó. O seno, ó, quando ele fala na tangente que é o seno, eu vou perceber o seguinte, que o seno no terceiro quadrante ele é negativo. Então, para isso, eu vou me situar aqui, ó, no ciclo trigonométrico e vou fazer a seguinte perguntinha, ó. Qual o ângulo que no primeiro quadrante a tangente é raiz de 3? Aí você vai dizer, poxa, professor, 60. Lá da tabelinha, ó. Como a situação está acontecendo no terceiro quadrante, a gente vai fazer o seguinte, ó. Esse espaçozinho aqui, ó, ele é acrescentado aqui, ó. Então, se meia volta vale 180 e eu vou acrescentar 60, nesse ponto aqui no terceiro quadrante, eu passo a ter esse valor, 240. E olha que bacana, ó. Com esse valor, eu posso dizer que a tangente de 240 é a raiz de 3. E aí, no caso, o seno de x passa a ser o seno de 240. Como no terceiro quadrante o seno é negativo, aí eu vou dizer, quanto é que passou de 180 para chegar a 240? Ah, passou 60, ó. E aí na tabelinha, né, ó, menos raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Show de bola. Então vamos para a próxima. Então na questão de número 7 ele diz assim, ó. Na figura abaixo, calcule a distância do ponto A ao ponto B. Então eu vou chamar esse pedacinho de x, ó. Veja bem. Aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, aqui eu tenho um ângulo de 105 graus. Então, o que está faltando para 180? 45 graus, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Quem encara o x é o 30. E quem encara o 200, ó, é o 45. Então, eu posso dizer que 200 está para o seno de 45, assim como x está para o seno de 30, ó. Então, vamos substituir. Seno de 45, ó. Raiz de 2 sobre 2. Seno de 30, ó. Meio. Então, eu posso cancelar os denominadores. E aí, o x passa a ser, ó, 200 sobre a raiz de 2. Para tirarmos a raiz do denominador, vamos racionalizar, ó. E aí vai ficar 200 raiz de 2 sobre 2, que fica 100 raiz de 2 metros. Beleza? E com isso finalizamos mais uma questão. Sucesso total! Então, na questão de número 8, sabendo que um triângulo retângulo possui os catetos medindo 10 metros e 24 metros, determine sua hipotenusa. Beleza, ó. Então, nós temos um triângulozinho retângulo. Pronto. E neste momento, nós vamos fazer o seguinte, ó. 10 e 24. Então, vou chamar aqui de x. Aplicando Pitágoras, eu vou ter, ó, x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 24 ao quadrado, ó. Então, x ao quadrado vai ser igual a 100 mais 576. X
x ao quadrado vai ficar 676. E aí o x passa a ser a raiz quadrada de 676, que por sua vez é 26 metros. Então esse é um método comum para trabalhar, para achar a hipotenusa, né? Aplicando Pitágoras. Mas se eu pegar um triângulo pitagórico, que é justamente o 5, 12 e 13, né, ó, ou 3, 4, 5, o que é que eu vou perceber, ó? Que se eu duplicar os valores, eu passo a ter, ó, 10, 24 e 26, ó. E aí, de imediato, eu já acho o valor que eu quero, ó. Tranquilo? Seria também uma outra maneira, tá bom? Beleza, sucesso total. Vamos para a próxima. Nona questão, o que é que ele diz, ó? Um ciclista, depois de sofrer um forte acidente, volta a treinar em uma pista circular pertencente a um ginásio de sua cidade. No primeiro dia de treino, ele percorreu 4/5 dessa pista. Qual a medida do arco percorrido por esse atleta em graus e em radiano? Tá bom? Muito bem, ó. Então nós vamos pegar 4/5 de 360 graus, que é uma volta completa. E também em radiano, 4/5 de 2π radiano, ó. Então veja o seguinte, se dividirmos, ó, 360 por 5, vai ficar 72 graus. Vezes 4, 288 graus. E aqui basta multiplicar o 4 vezes o 2π radial. Então nós vamos ter 8π sobre 5 radiano. E aí finalizamos mais uma questão. Então, ler a questão com calma, interpretar, né? Lembrar que uma volta completa é 360 graus, que é a mesma coisa de 2π radiano. E ter calma, que vai dar certo. Sucesso total, hein? Show! Questão de número 10. No triângulo A é igual a 10 raiz de 3 centímetros. E os ângulos indicados valem A 60 graus, B 30 graus. Calcule o Bzinho. Olha que tranquilo, turma. Ó. O A é 10 raiz de 3. E ele quer o B, né? O Bzinho, aqui ele diz que é 30 e aqui ele diz que é 60. Beleza. Vamos trabalhar com a lei dos senos, ó. 10 raiz de 3 está para o seno de 60, assim como o B está para o seno de 30. Então, 10 raiz de 3 sobre o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, é igual a B sobre o seno de 30, né, ó, que por sua vez é quanto? Meio. Podemos cancelar o 2 com 2, ó, tome bufo. E aqui vai ficar que o B, ó, é igual a 10 raiz de 3 sobre a raiz de 3, ó, tome bufo de novo. E o B vale 10 centímetros. Tranquilo? É isso. Vamos para frente, turma. Sucesso total. Então, questão de número 11. Ó, determine o maior ângulo formado pelos ponteiros de um relógio quando estiver marcando 16 horas. Beleza? Então, mais uma questãozinha de relógio que já foi trabalhada nessa revisão de hoje. Então, basta eu lembrar a fórmula, né? Módulo de 60 vezes H menos 11 vezes M, tudo sobre 2. E aí, nós sabemos que um relógio ele vai até o 12, então 16 horas é equivalente a 4 horas, não é verdade? Muito bem, ó. Então, feito isso, eu vou pegar 60 vezes 4, menos 11 vezes 0, tudo sobre 2. Ou seja,
240 graus sobre 2, 120. 120 graus corresponde ao menor ângulo formado, não é verdade? Como ele quer o maior ângulo, o que é que eu faço? 360 menos 120, ou seja, 240 graus. Tranquilo? É isso aí, turma. Foco nessa revisão. Sucesso total. Show! Na questão de número 12, ele diz assim, ó. Uma partícula descreve um arco de 1440 graus sobre uma circunferência de 10 centímetros de raio. Determine a distância percorrida por essa partícula em centímetros. Beleza? Olha só, se eu pegar 1440 e dividir por 360, eu vou ter 4, ó. 4 vezes 360 dá 1440. Ou seja, a distância percorrida vai ser igual a quem, ó? A 4 vezes o comprimento, ó. Tranquilo? Que vai ficar o quê, ó? 2πr, ó. Então, aqui vai ficar 8 vezes o π vezes 10. Então, a distância pedida, 80 vezes π centímetros. E com isso fica concluída mais uma questão, tá bom? Beleza? Sucesso total, hein? Show! Questão de número 13. Considere um triângulo ABC retângulo em C e alfa igual a 30 graus, ó. E o ângulo BAC, aí sendo AC 12, raiz de 3, ó. Determine a medida da hipotenusa desse triângulo, tá bom? Muito bem. Então aqui, esse 12 raiz de 3, ele está adjacente ao ângulo. E nós temos o x representando a hipotenusa. Por definição, eu vou aplicar o cosseno do ângulo, ó. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, é igual a 12 raiz de 3 sobre x. Podemos cancelar a raiz de 3 com a raiz de 3, fica 1. E fazendo o produto meu pelos extremos, o x vai ser igual a 24, ó. Tranquilo? E aí também você poderia pensar na dica, que é a seguinte: sempre que eu tiver um triângulo retângulo e o ângulo for de 30 graus, o que é que vai acontecer, né, ó? O cateto oposto ao 30 é sempre metade da hipotenusa. E o adjacente é o valor do oposto multiplicado pela raiz de 3, ó. Então, você observa que o L é 12, né, ó? Se você fizer uma comparação com a figura anterior, o L é 12 e o X passa a ser o dobro de L. 2 vezes 12, 24. Beleza? Então é isso, muito obrigado, sucesso total. Vamos para a próxima. Na questão de número 14, ele diz o seguinte: determine o valor da expressão seno de 120 mais o cosseno de 210 mais a tangente de 300. Olha só. Primeiro momento, o que é que eu devo lembrar? Esse valor se encontra no segundo quadrante. Professor, como é que eu sei? Eu não lembro mais. Me ajude, por favor. Pronto, vamos relembrar aqui, ó. O primeiro quadrante, ele vai de 0 a 90, ó. Primeiro quadrante. O segundo quadrante, ele vai de 90 a 180. O terceiro, de 180 a 270. E o quarto, de 270 a 360. Beleza.
Como eu já havia falado do setaco 12, 13, 14, o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Então, o 120 está no segundo. Eu vou fazer a seguinte pergunta. Quanto é que falta para 180? Ó? Ah, professor, 60. Tranquilo. Aí aqui, ó. Cosseno de 210 está no terceiro quadrante. Opa, o cosseno é negativo. Beleza. Quanto é que passou de 180? 30. Olha aí. Então, cosseno de 210 é menos o de 30. E a tangente de 300, ela está no quarto quadrante. A tangente é negativa, boto menos. E faça a perguntinha, quanto é que falta para 360? Falta 60. Beleza, ó. Então eu vou substituir, ó. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 60, ó, raiz de 3. Então, menos raiz de 3, podemos cancelar. Então, me bufo. E aí eu vou ter como resposta menos raiz de 3, ó. Beleza? Sucesso total. Show! Então, a questão diz o seguinte, ó. Num triângulo retângulo, temos que tangente de x é igual a 3. Se x é um dos ângulos agudos desse triângulo, determine o valor de cosseno de x. Muito bem, ó. Então, inicialmente, ele me deu a tangente de x, 3, que é a mesma coisa de 3 sobre 1, e está pedindo o cosseno de x, tá bom? Beleza, ó. Então, eu vou pegar aqui um triângulozinho retângulo, ó, e aplicar a definição, né, ó. Tangente do ângulo é o cateto oposto sobre adjacente. Vou chamar aqui a hipotenusa de A e vou trabalhar com o teorema de Pitágoras, ó. 3 ao quadrado. A ao quadrado vai ser 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ó. Então, A ao quadrado é 9 mais 1, que por sua vez é 10. Portanto, A, ó, é a raiz de 10. Como a questão está pedindo o cosseno do ângulo, eu vou pegar o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Racionalizando, ó, vai ficar raiz de 10 em cima e embaixo. Então, raiz de 10 vezes 1, raiz de 10. E raiz de 10 vezes a raiz de 10 vai ficar raiz de 10 ao quadrado, que é 10. E com isso, finalizamos a questão. Então, aproveite essas 15 questões dessa revisão. Veja passo a passo. Vá pausando as questões e vendo onde é que você está conseguindo, onde é que você não está, para você ter êxito nessa prova, beleza? Conte comigo, sucesso total e até o nosso próximo encontro, hein? Sucesso total! Valeu, gente, um abraço forte!